aqui na nossa conversa, aqui com o senador Randolfo Rodrigues, que já deve ter muita grana investida, deve ter muito... Mas quando? Ele é um bom socialista de mercado. Vamos lá. Sou um reles professor, volto para minha universidade para dar aula, terminar o mandato. Vamos seguir aqui com os assuntos da política atual brasileira. Senador, o senhor apresentou 2 requerimentos para convocar o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, para prestar esclarecimento sobre esses problemas que ocorreram com o Enem, Sisu, vira e mexe. O ministro tem seu nome especulado para sair do governo aí. Entretanto, agora de ontem, acho que para hoje, se não estou enganado, saiu uma foto, né? O presidente publicou uma foto com o Weintraub no Twitter para demover qualquer possibilidade ali da saída, né? Da ideia da saída do ministro. Quais os riscos à educação que o senhor vê com a permanência dele à frente desse ministério, que é se não um dos mais importantes do país? Se é essa a decisão do presidente que está exposta no seu Twitter, e ao parecer eu considero lamentável. A passagem do senhor Weintraub pelo Ministério da Educação é desastrosa. Veja, é paradoxal que um governo que acusava tanto os outros de ideologizar tem sido, na educação, o governo que mais ideologizou. De que forma, senador? A primeira delas, né, a guerrilha contra Paulo Freire, né? Paulo Freire não é um ícone do Brasil, é um ícone do mundo. Não é verdade essa história aí que... Não, onde o Paulo Freire é referência? Paulo Freire é referência em Yale, em Harvard, em Oxford, nas principais... Ele é estudado como matéria. Mas onde o método disciplinas dele funcionou, senador? Nesses lugares todos. Ele só não foi implementado no Brasil porque teve um golpe de Estado em 1964. O método Paulo Freire nunca foi implementado no Brasil, senador, como política de Estado. Mas não é. A ditadura nunca colocou como método de ensino um princípio ditatorial. As escolas e as universidades... O senhor bem sabe, senador, que as escolas e as universidades sempre tiveram ampla liberdade de ensino. Tanto é que as cátedras, os livros de Marx, os livros de marxismo cultural, os livros sobre socialismo, uma geração inteira, como a Marilena Chauí, ensinou e continua ensinando e colocou inúmeras gerações das quais o senhor faz parte. Primeiro, a ditadura nunca aparelhou as escolas e universidades brasileiras. Centenas de professores foram exilados. Tiveram imensa influência de Paulo Freire a partir dos anos 60. O Paulo Freire foi um próprio a ser exilado. O método utilizado pela ditadura, inclusive em oposição a qualquer possibilidade de implementação do método Paulo Freire, que era tido como subversivo, foi o método do Mobral. Mas o problema do Ministério da Educação não é só isso, que já era um problema ideologizado. O problema tem sido a política. Deixa eu dar um exemplo para você, Drilis. Veja. A principal, vocês perguntaram para mim ainda há pouco, qual é a principal pauta do Congresso? Sabe qual das principais pautas do Congresso deveria ser? Para esse semestre, a votação do Fundeb. Sim. O Fundeb é o que financia a educação básica no Brasil. O Congresso tem 2 propostas. Só que quem deveria liderar esse processo? O governo federal. O presidente da República, o Ministério da Educação, não tem uma proposta de Fundeb. Nós não sabemos do Executivo, passou o ano de 2019 todinho, nós não sabemos do Executivo, assim, concretamente, claramente. Olha, nós queremos este modelo de Fundeb. Nós queremos alterar o financiamento para estados e municípios, queremos qual percentual. Não tem uma proposta de Fundeb. E vai acabar agora. Se acabar, vai ser um terremoto na educação brasileira. Quer um outro exemplo em relação a isso? O que tem ocorrido agora no Enem. O Enem e o acesso aos estudantes no processo do Sisu. Aí que eu digo assim, eu até admitiria, olha, você tem o Paulo Freire, por exemplo, ele não foi feito para se concordar com ele. Aliás, era ele próprio que dizia que ele preferia quando se discordava, né? Porque assim é que se cria o debate, né? Eu acho que tem que divergir. O problema não é alguém divergir dele. O problema é transformar o Ministério da Educação em um monocórdio ideológico, baseado nas teses do astrólogo lá da Virgínia, e em contrapartida a tudo isso, não conseguiu organizar uma prova. Né? Então, sim, a passagem... Não, é lamentável. A atuação do senhor é lamentável. Mas não há nenhum indício de ideologização do processo de ensino no Brasil, até porque a maioria dos livros didáticos tem um conteúdo extremamente esquerdista, progressista, socialista. E eu não sou favorável a isso. Para você fazer um contraponto a isso, para falar que há uma ideologização nesse sentido, demoraria décadas, senador. Sabe qual é o problema do livro didático no Brasil? Sim. É que ele é estatizado. É livro didático...
É livro didático do governo de ocasião. Por uma comunidade, não é, senador. Por uma comunidade intelectual que seja durante décadas, que é de esquerda, que é progressista. Não, Drilis, veja. O intelectual conservador começou a aparecer agora. O padrão do livro didático no Brasil, assim, e outra coisa é o seguinte, não pode, veja, o livro didático é comprado pelo MEC, então o livro didático hoje no Brasil concretamente é estatizado, seja de um lado, seja para o outro. Aí agora, entra um outro governo que quer adotar um padrão inverso de livro didático. Ou seja, se é estatizado... É ampliar a bibliografia, senador. Não, mas eles não estão ampliando. Ampliar a bibliografia. Ele disse claramente para além. Eles querem parar de tratar golpe de 64. Aliás, como não trataram no Enem. Esse é o modelo... Não teve uma questão no Enem sobre... É como se de 1964 até 1984... essa parte da história brasileira tivesse sido retirada. Isso talvez uma questão seja uma resposta à ideologização que você indagou, o senador. O senhor, qual que seria a solução? Porque, veja, a situação da educação brasileira ela é ruim de algum tempo. Entra-se nesse campo da discussão ideológica, acusando Paulo Freire, porque Paulo Freire despertaria um senso crítico na sua população, e esse senso crítico levaria a questionamentos que o governo... Crítico de ressentimento em relação ao professor, à autoridade, ao empresário, ao governador. Essa é uma visão. É uma visão. Só para complementar a minha passagem, por exemplo, que alardearia essa questão do senso crítico criado a partir do ensino, a partir do método de Paulo Freire para um governo que não quer ser questionado, inclusive que comprova, que pressiona e persegue a sua voz contraditória. Eu falo com conhecimento de causa aqui na rádio, porque a gente vive dentro desse ambiente hoje no Brasil. O governo mas qual seria? Não? Você quer que eu fale do gabinete do ódio? Não, mas aí uma acusação subliminar. Subliminar? Eu não tô subliminar. Peraí. Você tá falando do Alan dos Santos? Eu tô sozinho nisso, Adriano. Tem muitos processos sendo movidos. O governo e instituição não persegue voz segundo a FENAGE, é o governo que mais perseguiu. Não, peraí. Só para não mudar o assunto, só valeu a minha explicação, porque você indagou uma questão fora do contexto. Ok. Qual seria a solução para uma educação que não vai bem já de muito tempo e que vem em contrapartida acusando a ideologização e ideologizando? Pois é, primeiro é o seguinte, se a acusação de ideologização é um péssimo caminho, começar fazendo a crítica a uma ideologia. Se há acusação de ideologização, poderia começar dizendo, olha, agora nós iniciamos um outro debate. A crítica à hegemonia da ideologia. Nós vamos constituir um conselho. Por que não se constitui um conselho com as comunidades? Chama professores para isso, chama estudantes, chama movimentos sociais, chama posições políticas diferentes para um conselho dentro do Ministério da Educação. Mas existe uma hegemonia, senador. Hegemonia de um tipo de ideologia. O senhor sabe disso? Ser enfrentada. Então o que o governo está fazendo, senador? Mas não com ditadura. Mas não tem ditadura, senador. Isso é um absurdo. Não desconstruindo ninguém. Mas discutindo e debatendo. Mas é o que o governo está propondo. Não havia debate. Se existe hegemonia... E o governo quer construir uma contra-hegemonia, que eu não acredito que existe essa hegemonia, mas se existe e o governo quer construir uma contra-hegemonia, faz a construção de uma contra-hegemonia instalando o debate, não impondo o seu ponto de vista. O debate está colocado na cultura pelo governo. Não fazendo, Drilis, uma prova do Enem, retirando aspectos da história do Brasil. Infelizmente, senador, nosso tempo acabou. Essa conversa poderia ir. Nem deu tempo de falar de abstinência sexual. E nem da nem da Petra Costa, nem da uberização, da precarização do trabalho. Senador Randolfo Rodrigues com a gente, ele que é da rede pelo estado do Amapá. Obrigado pela presença aqui no programa, senador. Drilis, Paula, todos eu quero agradecer. Estou à disposição da Jovem Pan. Ao contrário do governo, Drilis, o que eu mais adoro é debater. O governo debate, senador. O governo não persegue ninguém.